paz, irmãos. Estamos estudando o livro de Hebreus e esse capítulo 2, há dois textos que nos falam muito para essa manhã, a qual o Senhor nos deixou esse pão e esse cálice para lembrarmos da sua morte, até que Ele venha. No capítulo 2 de Hebreus, o verso 14 e o verso 15 diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando o Senhor Jesus ele veio para realizar uma obra de salvação, Ele sabia que ia ter que enfrentar o inferno também. Essa obra de salvação tinha que ser pelos irmãos do passado, que viveram antes da vinda de Cristo, pelos irmãos que estavam lá presentes durante o tempo dele, e também por nós, por aqueles que iriam crer nele. Então, ele pensava em todos naquele momento. E ele participou das mesmas coisas que nós. Como a gente sempre tem lembrado os irmãos que nos compartilham também, o Senhor era 100% homem e 100% Deus. Ele participou das mesmas coisas que nós, de carne e de sangue. Ele veio na semelhança da carne e do pecado, na semelhança do nosso corpo, em carne e sangue, participou das mesmas coisas, em tudo foi tentado a nossa semelhança. Mas aqui a palavra nos fala de algo o que acontecia antes da vinda de Cristo. Jesus falou muitas vezes que Ele era o pão da vida, Ele era a luz do mundo, mas há algo que o Senhor nos dá na pessoa de Cristo como um testemunho de algo maravilhoso, que é a vida. O Senhor, o testemunho, como diz em 1 João, o testemunho de Deus é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então o Senhor nos deu a vida eterna, mas até então, quem reinava até então era a morte, aquele que tinha o império da morte. Como diz Romanos 5, a morte reinava por causa do pecado. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, todos os irmãos que no passado eles morriam, eles iam para um lugar que se chamava Sheol. Então, em Eclesiastes capítulo 9, nos fala muito claramente sobre como que era o Sheol. O Sheol era uma habitação das almas dos mortos. Algumas versões trazem como inferno. Depois nós vamos ler um texto de Oséias também que fala sobre isso. Então, nesse Sheol, todos os irmãos do passado, antes da vinda do Senhor, como nos fala a palavra, eles tinham medo da morte. Porque a morte era realmente algo que levava eles para um lugar de incertezas. Todos os que morriam antes da vinda do Senhor, eles iam para esse lugar de incerteza. Então, eles estavam ali por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, como nos diz o verso 10, no capítulo 9 de Eclesiastes, ele diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, ou para o Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Em Oséias, capítulo 13, a palavra fala sobre um lugar de prisão. Então, apesar daqueles irmãos morrerem na fé, não alcançando as promessas, como nos diz em Hebreus 11, eles morriam na fé, mas a morte era algo que lhes dava medo, porque iam para um lugar que realmente não havia obra nenhuma, nem conhecimento, nem nada. Mas no capítulo 13 de Oséias, capítulo 13 de Oséias, no verso 14, o Senhor faz uma promessa. Então, eles iam com essa esperança. E diz assim: eu os remirei da violência do inferno. Então, veja, o Senhor estava falando, algumas versões tratam de Sheol e essa minha versão trata do inferno. Era o lugar onde esses irmãos ficavam antes da vinda do Senhor, da violência do Sheol. Então era um lugar violento. Vocês se lembram que Pedro fala que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão. Então isso mostrava um lugar onde ficavam os espíritos em prisão. E o lugar separado, mas no mesmo local, no mesmo Sheol, ficavam os irmãos que esperavam em Cristo também. Então ele diz assim: eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Então os irmãos, eles aguardavam essa libertação do Senhor, a vinda do Senhor, para que os livrasse desse cativeiro, desse local ao qual eles estavam presos. Então por isso que a palavra usa essa expressão de que com medo da morte eles estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, porque realmente a morte levava eles a um lugar de cativeiro. Mas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Senhor. E ele tinha que vencer isso, ele tinha que descer a essas partes mais baixas da terra. Então quando nós olhamos para a obra a qual o Senhor fez, nós vemos que o Senhor tinha que fazer uma vitória completa. Nós vivemos no tempo da obra consumada, mas os irmãos do passado não. Eles tinham que aguardar isso, e eles experimentaram isso. Agora, olhando para a palavra em Romanos capítulo 5, lá nos fala sobre isso. Romanos capítulo 5, nos fala que sobre o dom gratuito de Deus. Antes a morte reinava, como nós vimos lá em Hebreus. O império da morte reinava, mas agora o que reina é a graça de Deus pela justiça. Então a graça é que reina hoje. A morte não reina mais. O Senhor reina e a graça reina. Então aqui no capítulo 5, se nós lemos o verso 17, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinarão em vida. A nossa fé hoje, amados irmãos, é no Senhor Jesus que reina.
Então por isso que Hebreus fala que o Senhor preparou algo melhor para nós do que para eles. Eles tiveram que viver um tempo nessa servidão. Mas nós hoje, irmãos, crendo no Senhor, nós podemos reinar em vida. Não há escravidão. Não há mais que temer a morte, porque o Senhor venceu a morte. E Ele é a vida eterna. Se nós lembrarmos naquele ladrão à direita de Jesus, foi uma coisa, eu fiquei pensando sobre isso, falando com o Senhor, disse como se o Senhor Jesus teria que descer às partes mais baixas da terra. Como que ele disse para aquele ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Se ele tinha que descer às partes mais baixas da terra, então o paraíso era o inferno, onde ele desceu? Hoje mesmo tu estarás. E hoje mesmo nós sabemos que ele desceu às partes mais baixas da terra. Mas o paraíso realmente é o Senhor Jesus Cristo. Porque lá estava aquele que iria vencer a morte, iria vencer o inferno. E a hora que o Senhor Jesus chegou lá, eu tenho certeza que aqueles irmãos, e junto com aquele ladrão, teve muita confiança, e muito louvor, e muita adoração, aguardando somente o momento pela qual o Pai iria ressuscitá-lo dentre os mortos. E aqui ele diz assim, continuando no verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Por um só ato, por uma só ofensa veio o juízo, mas por um só ato de justiça, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre, Ele aperfeiçoou para sempre os que se chegam a Deus. Então aqui ele continua, diz: pelo que como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor. A morte, o inferno, o diabo não pôde reter o Senhor Jesus. Nada pôde reter. Nada. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando o Senhor rompeu os grilhões da morte, ali como a palavra diz em Efésios 2, que Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Ele. A vida, nós já somos participantes dela. Se Cristo está em você, você tem a vida eterna. A morte não tem mais domínio sobre nós. Por isso que as Escrituras chamam, para um cristão, não chama mais de morte. Fala, aqueles que dormiram em Cristo. A palavra morte não existe mais para nós. Então nós não temos mais que ter medo da morte. Agora, a morte para nós não é mais morte. É ao contrário. Hoje, quando nós pensamos na morte, nós pensamos em algo melhor, em um lucro, em um paraíso. Porque o Paulo fala sobre isso. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E é lucro mesmo, irmãos. Então hoje, a morte não tem mais domínio sobre a pessoa de Cristo, porque Ele venceu a morte. Está aqui em Romanos 6, um pouquinho para frente. Diz o verso 9 assim: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor.
Queria que os irmãos fizessem. Amados irmãos, quando nós olhamos para esse pão e para esse cálice, ele fala de morte, porque o sangue separado do corpo testemunha sobre uma morte. A morte numa batalha é a derrota, mas para nós a morte foi a vitória. O Senhor Jesus, e pela morte, ele derrotou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e nos livrou aqueles irmãos da época, livrou aqueles que estavam lá no Sheol, desceu lá, tirou esses irmãos de lá, e hoje eles vivem na presença de Deus, debaixo do altar. E esse é realmente o local que cada um de nós, se participarmos de uma morte ou de dormir em Cristo, nós vamos para a presença do Senhor, para o paraíso, porque Ele é o paraíso. Então, irmãos, diante desse cálice e desse pão, nós temos que olhar para esse Senhor e adorá-lo, louvá-lo, e esse louvor será eternamente. E nós podemos cantar um cântico de vitória juntos, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, porque aquela de Oséias era uma promessa, mas aqui